Estamos aqui novamente. Quarta videoaula sobre lesões corporais. Artigo 129, vai ser a base desse estudo. Para a medicina legal, exclusivamente caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Para direito penal, processo penal, outras disciplinas, desde o caput até o 12º parágrafo. Então, cuidado, você tem que saber que hora que você estuda o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º e o 11º parágrafo, e que hora que você só estuda o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. É o nosso caso. Nossa matéria fica mais fácil, porque só temos 2 parágrafos para discutir. E já estamos na 4ª aula. Percebeu a importância disso? Bom, alguns alunos contestaram que surgem algumas divergências. Lógico, o direito penal é direito público. Interessa a todas as pessoas que estão envolvidas aqui na Terra, inclusive ao fetinho que ainda está dentro do útero e que ainda não é considerado pessoa, mas é um ser humano em desenvolvimento. Então, com base nisso, muita gente, muitos estudiosos, muitos autores, começam a fazer interpretações sobre lesões corporais com influência civil. Mas o direito civil é direito privado. Então, o raciocínio que você faz para analisar uma lesão numa pessoa com interesse civil é completamente diferente daquele que você faz quando vai examinar a mesma pessoa voltada para o direito penal. Direito penal público. Todas as pessoas são analisadas da mesma maneira. Direito civil, não. Cada um é cada um. Jogador de futebol, pianista, tocador de violino, trabalhador, aposentado, criança, todos esses são iguais perante a lei penal, teoricamente, né? Mas na lei civil, todos são diferentes. Então, a análise das lesões nesses indivíduos, ela normalmente é feita de maneira diferente. Então, dito isso, vamos voltar para o direito penal, ok? Então, vamos lá, nossa 4ª aula, começando agora. Medicina legal, traumatologia, artigo 129, 4ª aula. Estamos estudando quesitos, perguntas e os incisos, aquilo que está escrito na lei penal. Nós já analisamos os quesitos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Já vimos isto. Nossa aula hoje começa no quesito 6º, que vai discutir o inciso 3º do parágrafo 1º e o inciso 3º do parágrafo 2º. No parágrafo 1º, lesão grave. Grave no sentido estrito. No parágrafo 2º, lesão grave. Grave no sentido amplo, no sentido lato, ou, facilitando, lesão gravíssima. Ok? Vamos lá, então, para a nossa discussão. Se resultou debilidade permanente ou inutilização ou perda de membro, sentido ou função. Por favor, preste atenção para não fazer confusão. Quando ele fala se resultou debilidade, debilidade, enfraquecimento. Debilidade não tem mais aquela força que tinha antes. Debilidade. Agora, não pode ser uma debilidade temporária, momentânea. Ela tem que ser permanente. Mas cuidado. Em medicina legal, esse conceito de permanente pode não ser para a vida toda. Tem muita gente
que é catalogada como tendo uma debilidade permanente e que após alguns anos aquela debilidade permanente desaparece. Ué, professor, então por que o perito botou que a debilidade é permanente? Bom, porque tem um tempo para você poder afirmar as coisas. Então, por exemplo, quando você perde um dedo, quando você perde um braço, quando você perde um órgão, você perdeu. Mas quando aquele órgão fica deficiente, fica com uma debilidade, você tem um prazo para fazer um exame complementar e você diz assim, bom, se após esses 6 meses da lesão, se após esses 9 meses da lesão, se após esse 1 ano da lesão, a lesão ainda permanece, o perito conclui que ela é uma lesão permanente. Ou seja, quando ele fala que é permanente, é aquela lesão que persiste, apesar de ter passado esse tempo todo que foi dado para que o indivíduo se recuperasse. Esse exame complementar não tem data marcada. Pode ser em 3 meses, pode ser em 6 meses, pode ser em 9 meses, pode ser até em 1 ano. Para o fim deste ano, o perito tem que falar, e aí, doutor, a coisa ainda continua com debilidade? Continua. Então, ele considera que a lesão é permanente. Entendeu? Então, permanente não é para sempre. Cai na prova. Permanente é duradouro. Sim, mas duradouro, professor, dura até quando? Até depois de ser feito o exame complementar. Mas quando vai ser feito esse exame complementar? Não tem data marcada. 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. O único exame complementar que tem data marcada, nós já falamos mais de uma vez, é para avaliar se ele tem incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aí esse exame tem que ser feito após o 30º dia da lesão. Essa é a data marcada. Após o 30º dia. Os outros exames complementares não têm data marcada. 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, que é o prazo limite. Agora, se depois ele curar a partir do exame complementar, o perito já disse que a lesão é permanente. E aí a justiça que vai resolver essa parada, ok? Então nós temos lá debilidade, enfraquecimento. Permanente, dura até depois do exame complementar. Agora, de membro, uma coisa. Sentido, outra coisa. Função, outra coisa. Tem candidato que fala assim, ele teve debilidade permanente de membro, sentido ou função. Não, ou ele tem de membro, direito, esquerdo, superior ou inferior, ou ele teve debilidade de sentido, visão, audição, olfato, paladar e tato, ou ele teve debilidade de função, função respiratória, função renal, função hepática, compreendeu? A pessoa não tem debilidade permanente de membro, sentido ou função. É de uma coisa ou de outra. Por isso está escrito lá, resposta especificada. Então, a debilidade permanente, quando ela aparece, você está no parágrafo 1º do artigo 129. A pena é de 1 a 5. Cabe a suspensão condicional do processo. Opa! Mas se você continuar lendo, vamos lá voltar na nossa imagem. Olha lá. Se resultou debilidade permanente, mudou, hein? Ou inutilização. Ou seja, houve inutilização do membro. Houve inutilização do sentido. Houve inutilização da função. Ou então, não houve inutilização, houve perda do membro, ou do sentido, ou da função. Professor, não entendi não. Qual a diferença de estar inutilizado e estar perdido?
Repara bem, quando o indivíduo tem uma paralisia, seja uma monoparalisia, seja uma hemiplegia, seja uma paraplegia, o fato de ele ter uma paralisia, aquele órgão, aquele membro, ele está no corpo, ele ainda faz parte do corpo, mas ele não foi perdido. Ele está no corpo, mas não funciona, não tem mais a atividade que ele deveria ter. Ok? Muito bem. Ah, professor, mas se tiver um pouquinho da atividade ainda, aí você lembra daquela classe que nós mostramos no início. Até 3% de perda, a lesão é leve. De 3% a 70%, a lesão é grave. Acima de 70%, a lesão é gravíssima. Então, a perda ou a inutilização está sempre acima de 70%. Não precisa ter 100% de inutilização, mas tem que ter mais de 70% de inutilização. Percebeu? Esse é o esquema que a perícia na área penal procura utilizar para ver uma certa uniformidade. Tá? Então, o membro está lá no corpo, mas não funciona. Agora, quando você perde o membro, o Beto sem braço, ele não tem um membro. O Saci Pererê, ele não tem um membro. Ele teve perda de membro. Perda de membro. Mas cuidado. Quando você perde a mão, a função do membro superior é pegar. Quando você perde a mão, diz a bibliografia, diz a doutrina, que o membro ficou inutilizado. Ouça, a perda da mão não é uma perda de membro, é uma inutilização do membro. Ah, pessoal, mas a mão foi perdida. Eu sei, mas a lei não fala em perda de mão. A lei fala em perda de membro. O membro, braço, antebraço, não foi perdido. Foi perdido apenas a mão. Como a função da mão é pegar, aquele membro, para a função de pegar, ficou inutilizado. Entendeu? Perda da mão. Ah, mas tem divergência. Claro, tudo na vida, na área penal, na área civil, ela tem divergência. Mas isso é o básico, ok? Mas cuidado. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Quando eu fiz a minha prova para delegado, a pergunta na prova discursiva foi: o indivíduo levou uma pancada no ouvido direito e perdeu a audição do ouvido direito. Olha só, perdeu a audição do ouvido direito. Mas se ele escutava do esquerdo, o sentido da audição não foi perdido. Ele ficou debilitado. Parágrafo 1º. Mas se ele já fosse surdo do ouvido esquerdo e perdesse a audição do ouvido direito, aí ele teria perdido o sentido da audição. Parágrafo 2º. Mas se ele tivesse levado uma pancada no ouvido esquerdo, que já era surdo, e o ouvido direito continuasse escutando, o que seria a lesão? Nada. Claro, lesão corporal leve. Levou um tapão no ouvido, a lesão corporal leve. Mas ele não teve perda da audição do ouvido, porque ele já era surdo daquele ouvido. O que vale para o ouvido, vale para os olhos. O que vale para os olhos, vale para os rins. O que vale para os rins, vale para os testículos. O que vale para os testículos, vale para os ovários. Ou seja, quando houver órgãos duplos, a lesão de um será grave ou gravíssima, dependendo do estado do outro. Percebeu? É assim que a banda toca. Mas se você pegar o livro de certos autores, como o professor Genival Veloso de França, ele acha que se você perder a função de um testículo e o outro funcionando perfeitamente bem, a lesão é leve.
Mas aí é uma questão particular, ele pensa assim. Mas a maioria das pessoas entende que se você perder a função de um órgão duplo, ao perder a função de um órgão duplo, o outro tenta suprir, mas houve uma debilidade permanente da função daquele órgão. Ok? Muito bem. Então, dito isso, vamos lá para nossas questões. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Nós estamos no parágrafo 3º, a lesão é gravíssima na segunda parte. E a lesão é grave na primeira parte. Aí vamos então começar a nossa discussão aqui. Vamos lá? O que você acha que está acontecendo aqui? Agora é com você. Você é o perito, você é o delegado, você é o inspetor, você é o escrivão, é o oficial de cartório. O que você acha? Ele levou uma tremenda facada no supercílio esquerdo. A faca está cravada na cabeça dele. Classifica a lesão. Aí nós fomos mais adiante e verificamos o seguinte. Olha a faca que estava cravada na cabeça. E, professor, nesse caso, eu posso falar que foi um agente pérfuro cortante de um gume ou posso falar que foi uma faca? Claro, estou vendo que foi a faca estava cravada na lesão. Nesse caso, eu posso falar qual foi a faca, dizer até a marca da faca e quais são os arabescos que essa faca tem no cabo e no guarda-mata. Entenderam isso? Então, faca foi o agente vulnerante que causou esta lesão. E aí eu chamo você no hospital para você dizer, afinal de contas, qual é a lesão que ele tem. A única lesão que ele acabou de ser operado, estava em recuperação, o perito foi ao local, fotografou a lesão, e a lesão que ele tem é essa aí. E aí você vai fazer o auto de exame de corpo de delito de lesões corporais. Ah, professor, eu não tenho dúvida, isso aí foi uma tentativa de homicídio. Meu filho, a questão não é essa. É o auto de exame de corpo de delito. Não se analisa o dolo da lesão, apenas a gravidade da lesão. Aí você olha, ele tem uma ferida pérfuro incisa. Então, você observa esta lesão. A faca estava cravada na região correspondente à glabela, atingindo uma parte daquela pálpebra superior esquerda, devidamente suturada. E não tem mais nada. Ele fala, ele escuta, ele se move, ele responde, não tem mais lesão absolutamente nenhuma. Não se sabe como explicar, mas nada houve de complicação na parte cerebral, na parte neurológica, ou seja, primeiro quesito, sim, há vestígio de lesão corporal. Segundo quesito, qual seria o segundo quesito? Aí a gente olha lá o segundo quesito. Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Foi uma faca, um agente pérfuro cortante de um gume. Foi produzido com emprego de veneno? Não. Fogo? Não. Explosivo? Não. Asfixia? Não. Tortura? Não sei. Outro meio insidioso ou cruel? Não sei. Então, nesse quesito, eu respondo assim, prejudicado. Eu não tenho elementos para responder se foi feito com algum meio insidioso ou cruel, nem sei se foi uma prática de tortura. Mas posso responder não. Veneno? Não. Fogo? Não. Explosivo? Não. Asfixia. Para evitar esse contratempo, normalmente os peritos respondem assim, ao terceiro quesito, prejudicado. Ok? Quarto, se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Resposta, não. Se resultou um perigo de vida. Ah, professor, claro que houve um perigo de vida. Imagine se essa faca pegasse ali, mas não pegou. Imagine se essa faca atingisse lá, mas não atingiu. Mas ele poderia ter morrido,
mas não morreu, nem ficou numa situação tal que a vida dele, naquele momento, esteve em iminente perigo de morte. Aí muita gente vai achar assim, mas a cirurgia foi fundamental para ele sobreviver. E aí haveria uma discussão. Alguns diriam que houve perigo de vida e outros diriam que não houve perigo de vida, porque há divergência nesse assunto. E aí costuma dizer assim, quando há necessidade de uma cirurgia sem a qual a vítima certamente morreria, há perigo de vida. Aí tem uma outra corrente que fala assim, não, é preciso que ele entre em coma, que ele entre em estado de choque, que ele tenha uma hemorragia que se não for contida ele vai morrer. E se nada disso aconteceu, não houve perigo de vida. E alguns peritos respondem sim, outros peritos respondem não. Percebeu? É assim que funciona a parte médico-legal. Não há uma união de pensamentos. E quando chega no Ministério Público, também não há uniformidade de pensamentos. E quando chega na Justiça, também não há uniformidade de pensamento. Por isso, quando há uma questão sobre esse assunto na prova, ela não deixa dúvida qual é a opção que você tem que marcar. Então não fique procurando o sexo dos anjos que você vai se atrapalhar, ok? Só botei isso aí para você ver que às vezes tudo indica que o indivíduo vai morrer, né? Tudo indica que ele vai morrer, mas o coitado consegue sobreviver da maneira que nós percebemos aí milagrosamente. Né? Muito bem. Aí, dito isso, não confundir a perícia médico-legal para direito penal, que é público, com a perícia médico-legal para direito civil, que é privado. Cuidado, muitos autores confundem esses padrões na interpretação das lesões. Vamos lá, então? Vamos estudar. Classifique a lesão. Meu Deus, ele perdeu parte do segundo dedo, parte do terceiro dedo. Puxa, será que ele teve perda de membro? Não, perda de membro ele não teve. Será que ele teve perda da mão? Não, também perda da mão ele não teve. Mas essa mão não funciona mais tão bem quanto funcionava. Então tem uma debilidade do membro superior. E eu tenho que falar se ele é o esquerdo ou se ele é o membro superior direito. Okay? Então nós estamos vendo aí o membro superior esquerdo, que tem a falta da segunda e terceira falange do dedo médio e a falta da terceira falange do dedo indicador. Isso é uma deformidade permanente. Professor, nesse caso aí, eu preciso esperar 6 meses para dizer que houve uma debilidade permanente? Não. Nesse caso, eu não preciso. Eu não estou fazendo prognóstico, eu estou fazendo diagnóstico. Se é diagnóstico, eu posso fazer na hora que ele chega para o exame. Então, nós temos aí uma lesão grave. Parágrafo 1º, tá? E, professor, mas ele era pianista. Agora, nunca mais que ele vai poder tocar piano. Discuta isso no direito civil. No direito penal, é a mão de uma pessoa. Não importa se toca violino, não importa se é trocador, não importa se é pianista, a parte da profissão dele vai ser discutida lá na área civil. Aqui na área penal, eu só vou discutir que ele tem uma debilidade permanente no membro superior esquerdo, caracterizado pela perda de falanges do segundo e terceiro dedo da mão. Ok? Pronto? Ah, professor, mas eu não concordo com isso, não. Mas imagine, se eu fosse analisar que a mão do pedreiro vale menos que a mão do pianista, quando eu fosse fazer uma maldade com alguém, primeiro eu perguntaria assim, qual é a sua profissão? O que você faz na vida? Ah, você joga futebol? Então eu não posso bater na tua perna, mas eu posso bater na tua mão. Ah, mas eu sou goleiro, então na mão não posso bater. Ou seja, é um absurdo isso. Qualquer pessoa, como pessoa, para o direito penal, deve ter o mesmo valor na hora de discutir
a lesão corporal. Na área civil, aí é outra coisa. Aí a profissão dele vai ser valorizada em termos de prejuízo pecuniário. Ok? Pronto? Muito bem. E agora, o que você acha que aconteceu? Não interessa se ele estava trabalhando, se isso foi um acidente, ou se alguém fez de propósito. Interessa que na hora que eu for examinar essa pessoa, ele não tem as duas mãos, mas ele tem os dois membros. Então ele tem inutilização de membro. Ele não tem perda de membro. Ele tem inutilização de membro. Entretanto, se você for olhar o regulamento de benefícios da Previdência Social, lá no decreto antigo que vem sofrendo modificações uma atrás da outra, todo dia, toda hora, porque a Previdência Social muda toda hora, você vai notar que uma pessoa que perde as duas mãos, ela é considerada aposentada por invalidez. E as pessoas que são consideradas pelo INSS aposentadas por invalidez, essas pessoas estão incapacitadas permanentemente para o trabalho, mesmo que ela possa trabalhar em alguma outra função. Mas para a Previdência Social e para o direito penal, ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. Percebeu o raciocínio como é feito? Então, se eu tiver dúvida sobre se uma lesão é incapacitante ou não é, aí eu vou lá no regulamento de benefícios da Previdência Social, no anexo 3º, e lá tem quais são as situações que dão a invalidez para trabalho permanentemente. E quem está inválido permanentemente para o trabalho é considerado na lei penal como incapacitado permanentemente para o trabalho. Percebeu a transferência que se faz de uma coisa para outra? Um tipo de raciocínio. Muito bem. Dito isso, como é que fica a situação agora? Nós temos um cidadão que tem a perda da perna esquerda. Então, se ele tem perda da perna esquerda, ele está lá no parágrafo 2º, no inciso 3, na perda de membro. Lesão corporal gravíssima. Ah, professor, mas isso aí foi um acidente de trânsito. Doutor, o perito legista, na hora do laudo de lesão corporal, ele não analisa o dolo da lesão. Ele não quer saber se foi doloso, se foi culposo, se foi no trânsito, se foi caindo da escada, se foi jogando futebol. Ele apenas analisa a lesão. Descreve aquilo que a pessoa relata. Ah, eu estava na escada, eu estava jogando bola, eu estava no trabalho, eu estava trabalhando na serraria. Ele descreve aqui, escreve o que a pessoa disse, o histórico do fato. Pode ser mentira, pode ser verdade. E analisa a lesão. E a lesão analisada é perda de membro inferior esquerdo, perda da perna. Tá claro? É assim que se faz. Bom, aí vem a questão que caiu na prova aqui no Rio de Janeiro, que matou muita gente. Essa pessoa sofreu uma fratura da tíbia e da fíbula. Antigamente chamava perônio, agora se chama fíbula. Então a tíbia e a fíbula estavam fraturadas. Foi para o hospital, foi atendido por um problema que não nos interessa no momento. A fratura não consolidou normalmente. A fratura não consolidou como deveria ter consolidado, uma parte em cima da outra, formando o calo ósseo e fazendo aquele osso voltar à sua normalidade. A fratura consolidou com o osso fora do prumo, fora do lugar. E aí aquela fratura, como não uniu osso com osso, ela ficou como se fosse um novo joelho. Uma falsa articulação. E essa falsa articulação no meio da perna não permite que ele apoie o corpo. Então ele tem que andar de muleta, e na hora que ele bota aquela perna no chão, a perna falha, porque agora ele está com dois joelhos. O joelho natural que ele tem e o joelho no lugar da fratura, que não teve consolidação.
pseudoartrose. Caiu isso na prova. Aí o candidato da área jurídica, pseudo é falso, artroarticulação, ose é doença. Mas como é que ele vai imaginar o que é uma pseudoartrose no membro inferior que vai prejudicar a marcha do paciente? E aí, na hora que o indivíduo está parado, você não vê alteração nenhuma. Mas quando ele começa a andar, ele tem a chamada marcha claudicante. E a marcha claudicante, para a maioria dos peritos, é entendido como uma deformidade permanente. Olha a encrenca. Deformidade permanente, lá no parágrafo 2º, 2 a 8 anos de reclusão. Se fosse só uma debilidade permanente, aí seria parágrafo 1º. Parágrafo 1º, 1 a 5 anos. Cabe a suspensão condicional do processo. Entendeu? Essas são as discrepâncias que aparecem na prova e você fica atento. Pseudoartrose. Esse é o perigo que você está vendo aí. Ok? Incapacidade permanente para o trabalho. O professor está repetindo? Olha lá. Consulte o regulamento de benefícios da Previdência Social, anexo 3º, decreto de 1999. Agora você imagina quantas atualizações isso aí já não teve. E tudo isso é baseado numa lei, 8.213, de 1991, que quase que diariamente vem sofrendo atualizações. O que é realmente que torna o indivíduo incapacitado para o trabalho. Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, um indivíduo que chega na sua cadeira de rodas, ele tem uma paraplegia, paralisia de ambas as pernas, o anexo diz que ele está incapacitado para o trabalho, permanentemente. Ele está incapacitado para o trabalho, aposenta por invalidez. Mas esse homem aí é um excelente digitador, trabalha maravilhosamente com computador, ele pode trabalhar em qualquer setor, inclusive lá na NASA. Mas para o decreto, ele está incapacitado permanentemente para o trabalho porque ele não tem o movimento de ambas as pernas. Percebeu? Então, cada caso é um caso que vai ser discutido separadamente. Na área penal, todas as pernas são iguais. Se ele não pode mover as pernas, ele tem incapacidade permanente para o trabalho. A discussão lá na área civil vai ser completamente diferente. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui, porque exemplo de incapacidade para o trabalho. Aí você tem aí uma relação. Essa relação aqui foi tirada lá do anexo, tá, da Previdência Social. E aí, se eu encontrar qualquer uma dessas situações numa pessoa no exame de lesões corporais, eu vou dizer que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. E eu deixei esse caso aqui para a gente poder se divertir um pouquinho. Olha lá. Levou um soco na boca, perdeu o incisivo. E aí tem uma equimose número 1, mostrando a equimose labial, está lá o dente fraturado, e aí começa a discussão. Alguns dizem que existe uma debilidade permanente da função mastigatória, outros falam que isso é uma deformidade permanente, porque a análise estética é muito grande. Então, o que acontece? O que acontece é que há inúmeros trabalhos onde os dentistas mostram qual o percentual de capacidade que cada dente tem na função mastigatória, qual a capacidade que ele tem na função fonética e qual a capacidade que ele tem na função estética. E aí, analisando a perda na função mastigatória, a perda na função fonética e a perda na função estética, analisando aqueles 3%, 70% para lesão leve, grave ou gravíssima, o pessoal fica dividido. E 90% das vezes, na bateria labial, entra na deformidade. Quando não é na bateria labial, entra na debilidade. Percebeu? E quando é um dente daquele
que pouco significante, tanto na fonética, tanto na estética, como na mastigação, a lesão chega a ser leve. Então, existe perda de dente que no final dá lesão leve. Mas a maioria esmagadora dá lesão corporal grave, dá apenas debilidade da função mastigatória, debilidade da função fonética, debilidade na função estética, mas não dá deformidade permanente, como já aconteceu em algumas outras vezes. É claro, não tente definir como vai ser. Vai depender das opções que o examinador vai colocar na hora da prova. E não esqueça, área civil é um pensamento, área penal é outro pensamento. A boca de um cantor internacional com a sua arcada dentária, na área penal, vale tanto quanto vale a boca de um desempregado que está no meio da rua. Ok? Isso teoricamente. Mas muitos peritos começam a viajar e misturam a área penal com a área civil. Tá? Vamos lá. Bom, dito isso, nós estamos prontos para encerrar isso aí. Veja bem, quando se tratar de maus tratos em criança, violência doméstica contra a mulher, violência doméstica contra o portador de deficiência, violência contra autoridades ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, quando for este assunto, e como este assunto tem uma importância maior, nós vamos deixar isso para discutir fora do artigo 129. Quando nós formos discutir a aceleração de parto e o aborto, isso vai ser discutido lá na sexologia forense com muito maior profundidade. Então vamos deixar isso para mais tarde. Então, nesse momento, eu fecho aqui a lesão corporal, comentando vários incisos, mas deixando no ar especificar a violência doméstica contra a criança, contra a mulher, contra o adulto, o crime de tortura, por exemplo. Vamos ter que discutir isso, mas não agora, porque nós não temos condição de fazer isso numa única aula. Ok? Aí eu mostrei para você quais são os elementos do laudo, quais são os quesitos, e vieram muitas perguntas. Se a assinatura do perito era uma parte do laudo, dos quesitos. Sim, a assinatura do perito é fundamental. Agora, mesmo que o perito não assine, lá na justiça, há meios de comprovar que aquele documento foi feito pelo perito. Então, isso aí, a falta de assinatura do perito seria uma mera irregularidade. Não haveria uma nulidade daquele laudo. Entendeu? Então, o auto ou laudo de exame médico-legal, ele tem esses componentes aí. E eu insisto em falar que o mais importante de todos é a descrição, é o visum et repertum, onde o perito apenas descreve o que ele está vendo. Ele não opina a respeito de dolo, culpa ou préter-dolo. Insisto isso 500.000 vezes, embora o pessoal não consiga compreender. Entendido isso? Vamos lá? A parte mais importante do laudo é a descrição. Etapas importantes no parecer. Opa, o parecer não é um laudo. O parecer é um documento que é uma opinião que o assistente técnico dá. É uma opinião. Não é uma perícia, como é a perícia médico-legal. Ele dá uma opinião em cima daquilo que um outro escreveu. Ele dá uma opinião em cima daquilo que um outro fez. E aí, no laudo feito pelo parecerista, normalmente não tem a descrição. Ele ganha ou perde a causa quando ele fala na discussão e na conclusão. Então, no parecer, não há descrição. No parecer, não tem o visum et repertum. Cuidado que essa é uma ótima questão para cair na prova. Ok? Aí, dito isso, a gente está fechando, mostrando que já foi falado na aula 1, olha lá, histórico
é tudo aquilo que a pessoa conta. A pessoa pode contar o que ela quiser. Ah, eu fui estuprado, o cara me atacou, o cara me bateu, o cara me embriagou, o cara disse isso, o cara fez aquilo. Histórico. O perito escreve aquilo. Pelo amor de Deus, senhores intérpretes, o histórico não é autoria do perito. Quando está escrito lá, baleado quando fugia da polícia, não é o perito que está dizendo que ele foi baleado quando fugia da polícia. Ou é ele que está contando se ele estiver vivo, ou é o delegado de polícia que escreveu na requisição do exame que ele foi baleado quando fugia da polícia. O histórico está escrito no laudo, o histórico está escrito no auto, apenas porque o perito transcreveu. Ele tem que transcrever aquilo que o periciando está dizendo, se estiver vivo. Aquilo que o representante legal está dizendo, se o periciando não puder falar. E aquilo que o delegado encaminhou, escreveu, na guia de remoção do cadáver para o médico legal. O perito transcreve aquilo, mas aquilo não é que ele concorda ou ele discorda. Aquilo ali não é autoria do perito, é uma mera transcrição daquilo que o periciando falou, ou o representante legal falou, ou o delegado de polícia escreveu na guia de remoção do cadáver. Pelo amor de Deus, entendam isso. Eu sei que é dificílimo compreender isso. Ah, o perito falou que ele foi baleado quando fugiu. O perito não falou isso. O perito apenas transcreveu aquilo que veio escrito na guia de remoção para o médico legal. Ok? O perito não diz como foi que aconteceu. Ele só descreve as lesões. O resto é imaginação da imprensa ou de quem está lendo. Pronto? Muito bem. Vamos seguir. Para acabar, rapidinho, que estamos passando da hora já. Discussão, conclusão, resposta, assinatura, rubrica do diretor. Isso aí está feito. Indispensável que aprenda a conhecer as lesões. Isso aí você vai ter que aprender. E saber que o laudo é retrospectivo, não admite prognóstico. Tá claro? Aí tem uma situação, somente uma, que admite prognóstico, quando houver perícia de cessação da periculosidade. Aí botei mais uma figurinha aqui embaixo para você. Não fica triste. Eventuais divergências você vai encontrar ao longo de toda a sua vida. Há decisões do STF sobre classificação que dá vontade de rir, ou então de chorar, dependendo se você ganhou ou se você perdeu a causa. O importante é que você consiga entender o significado das palavras. O que é uma entorse de terceiro grau, o que é uma pseudartrose, o que é uma epilepsia pós-traumática, o que é uma disartria, o que é uma anosmia, o que é uma pseudociese. Ou seja, esses nomes, daqui a pouquinho, vão ficar nítidos na tua cabeça. É uma questão de tempo, tenha calma. Tudo vai acontecendo gradativamente. Não fica apavorado. Eu estou nisso há mais de 50 anos. Alguma coisa eu já gravei. Você está começando agora. Então, calma. A gente vai aos pouquinhos, repetindo e colocando sempre mais uma informação. Tenha calma. Veja o vídeo mais de uma vez. Faça uma crítica. Mande a sua pergunta. Eu não tenho mais nada para fazer na vida. Eu fico sentado em casa respondendo perguntas que vocês fazem. Só não pode me perguntar qual time que é melhor, se é o Flamengo, se é o Vasco, se é o Botafogo, que só eu não sei responder. Mas sobre medicina legal, o que eu não souber, eu procuro. Eu vou lá no livro do professor Higino, do Genival Veloso de França, do Reginaldo Franklin, vou lá procurar na literatura que esteja espalhada pela internet para responder a você. Se você passar, cara, eu faço a maior festa, que foi assim que eu fiz a minha festa quando eu passei, entendeu? Então, fica no ar essa noção que nós estamos passando para você, e se você está compreendendo isso, repara, sempre a dúvida aparece para quem estuda. Não importa qual é a disciplina que você está estudando, se você está estudando, a dúvida aparece.
Agora, se você não estuda, você não tem dúvida. O que eu peço a você é que, se você não está inscrito, inscreve no canal. Assiste às aulas. Se você gostar, dá um like, aquela mãozinha para cima. Se você não gostar, dá um dislike, aquela mãozinha para baixo. Mas diz por que você não gostou, para eu poder corrigir. Nós estamos na 4ª aula. O objetivo são 40 aulas. Então, a gente, para dar o programa todo, vai levar pelo menos umas 40 aulas. Então, dá tempo de você criticar para eu poder corrigir. Fique à vontade para opinar. Eu não estou vendo você, você está me vendo, mas eu não estou vendo você, então a gente pode falar à vontade um com o outro. E eu botei essa imagem aqui só para você lembrar, ó, é você que é o principal responsável pela criação da sua imagem no mundo. É você que tem que tirar a casca que está em volta e não está deixando você aprender. Ah, professor, mas eu não suporto esses nomes. Está bem, a gente não suporta uma opção de coisa na vida, mas acaba se acostumando. Ok? Então, muita calma, repete. O que você não entender, volta. O que você achar que está errado, manda uma mensagem. Branco, não entendi quando você fala isso assim, assim, por que não é assim assado? Ó, estou lendo aqui no livro de fulano, ele fala não sei o que lá, aí a gente opina e a gente discute. Sendo que as divergências sempre existirão. E o bom examinador, ele não coloca na prova divergências doutrinárias, senão a questão vai para anulação. Vai ter questão administrativa e vai ter questão judicial. Por isso ele procura botar questões que não tenha dúvida. Então não fica preocupado em querer esclarecer aquilo que nem o STF consegue esclarecer. Ok? Grande abraço. Até a 5ª aula, então.